A igreja é imperfeita e cheia de pecadores e você precisa deles. Queridos, a Editora Fiel lançou este livro aqui, Igreja é Essencial. Vou botar a imagem na tela aí. E fez toda uma campanha que eu não sabia, não estava preparado para isso, fui pego de surpresa, uma boa surpresa, uma espécie de mini conferência talvez, com uma série de mensagens sobre esse tema. A disponibilização gratuitamente desse livro no EPUB para você ler no celular, no tablet, MOB para você ler no seu Kindle e PDF para você ler onde quiser, disponibilizados legalmente através da inscrição no site do Ministério Fiel. E eu gostei tanto desse livro e o fato dele estar disponível gratuitamente, inclusive em formato de áudio, em audiobook no Spotify e dentro do The Pilgrim também, que eu chamei uma galera pra gente ler junto e compartilhar desses momentos em conversa. Isso está acontecendo até o dia 4 de dezembro. Se você está vendo antes dessa data, você pode participar entrando no link do canal do Telegram ou do WhatsApp, onde eu estou enviando o link para a chamada. Mas uma coisa que eu gostei muito aqui desse livro, na primeira parte que a gente leu, é que ele fala sobre a importância da igreja como uma reunião de pecadores. A gente teve a experiência, por exemplo, devido ao contexto do mundo em questão sanitária, em questão de corona, essas coisas, que muitas igrejas fecharam suas portas, não estavam tendo mais encontros presenciais e passaram até então culto transmitido ou pregação online, e isso levou, e todo esse movimento da não presencial, do distanciamento, do isolamento e tudo mais, levantou-se então questionamentos de quão necessário é estar presencialmente na igreja. Porque estar presencialmente na igreja envolve muitos desconfortos, e o autor aqui, o Jonathan Leeman, que é um dos autores, ele comenta aqui, né, como a igreja, nós temos diversos desconfortos, a gente precisa acordar cedo, a gente precisa escolher uma roupa, a gente precisa ver estacionamento, a gente precisa ter que segurar o bocejo do sono quando está na igreja e coisas assim. E em casa a gente fica mais à vontade, às vezes até para acompanhar a transmissão do culto nesses contextos, a gente sequer se arruma, né, o que particularmente eu acho que é um problema, acho que a gente deveria valorizar mais quando estávamos nesse contexto. Mas enfim, a questão é que se existem todos esses problemas, para que eu vou retornar à igreja? Por que estar presencialmente na igreja é importante? E aqui uma coisa que ele coloca é que ao estar em comunidade eu percebo e é evidenciado na vida da igreja e na vida uns dos outros o evangelho de Cristo Jesus. O Senhor Jesus, por exemplo, ele fala para nós que nós seremos conhecidos que somos seus discípulos. E aí ele diz, não em amar as pessoas do mundo, ainda que isso seja importante, mas em amarmos uns aos outros. Perceba, o amor uns pelos outros deve ser algo tão intrínseco ao que nós somos como igreja e algo tão diferenciado que isso evidencia que somos seguidores de Cristo Jesus. Perceba o impacto e o poder que isso tem e deve ter na vida da igreja. Então nós sabemos que a igreja tem suas dificuldades, tem os seus problemas, tem os seus pecados, tem as suas falhas, tem os seus incômodos. E isso é necessário e Deus usa dessas coisas para o nosso bem. Para quando você olhar para uma pessoa na igreja e você pensa, nossa, essa pessoa é uma pessoa indigna, essa pessoa não merece estar aqui, e você entender, de fato ela não merece e ela está aqui pela graça de Deus, assim como você. Às vezes na igreja a gente acha que tem pessoas que são mais pecadoras do que nós e a gente pensa, eu não vou nem cumprimentar essa pessoa não é digna de estar aqui no mesmo banco que eu, vou sentar lá do outro lado, vou sentar lá no fundo, lá na frente, terminar o culto eu vou logo sair para não ter que cumprimentar essa pessoa ou ter que dar um bom dia ou uma boa semana para essa pessoa. E é esse tipo de indignação que às vezes causa em você ver pecadores ou pessoas que precisam de restauração em suas vidas. Essas pessoas provocam em você esse sentimento para mostrar o seu pecado e para você entender que não é por mérito, mas é por graça e misericórdia de Deus. Pessoas pecadoras no meio da igreja servem para ocasionar oportunidade para a igreja ministrar graça e misericórdia ali, seja para orientar onde está errado, seja para ter paciência pelas dificuldades que aquela pessoa tem de se expressar ou de conter os seus ânimos, ou seja também para manifestar o pecado da própria igreja, onde tem uma pessoa com fraqueza precisando de auxílio e a igreja não sabe como lidar com esse problema. E isso serve de alerta para a igreja precisa melhorar, a igreja precisa ser aperfeiçoada, a igreja precisa ser orientada. Então, na primeira parte, e a gente fez a leitura apenas do prefácio, introdução e capítulo 1, a gente aprendeu que a igreja é uma comunidade de cristãos em torno da palavra de
de Deus. E sim, é claro, existem pecadores. Todos são pecadores, na verdade. E esses pecados no meio da igreja são usados por Deus para que seja evidenciado o evangelho. E é isso que a gente precisa. Portanto, quando você deixa a comunhão da igreja, se afasta da comunhão da igreja, perde a paciência e não quer se envolver tanto com a igreja porque existe pecado na igreja, você não está entendendo o evangelho. Você perdeu de vista o que é mais essencial e mais fundamental da fé cristã. E Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós quando ainda éramos inimigos dele. E aí você tem irmãos na sua igreja que são pessoas que professaram a fé, que são seus irmãos em Cristo, e por causa de pecados que te incomodam, você evita a comunhão, evita contato, evita estar perto dessa pessoa. Se essa é a sua prática, você perdeu de vista o evangelho e você é chamado a retornar. Arrependa-se do seu orgulho, arrependa-se de achar que a igreja deve ser de acordo com o que você gosta. E saiba de uma coisa, quem manda na igreja é Deus, e Ele te convoca para estar lá, para servir os seus irmãos, inclusive considerando os pecados dele, mas também certamente de ser abençoado, de ser abençoada com a palavra, com a ministração, com o conforto daqueles que se preocupam com a sua alma. Uma coisa que fica bem forte neste livro é que, tanto no prefácio do Jonas Madureira, quanto no relato aqui do autor, é que um cristão que não vive a comunhão da igreja, ou que não tem compromisso com a igreja, essa pessoa não entendeu sobre fé e é um cristão com problemas. Não seja você essa pessoa problemática. Valorize a comunhão da igreja. Eu pretendo continuar comentando algumas reflexões no decorrer das próximas leituras. Se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo. Link para você adquirir gratuitamente, para você ouvir gratuitamente e também para você comprar o livro físico ou a edição em e-book, que pelo menos por enquanto está bem baratinho, menos de R$5. E mesmo sendo disponibilizado gratuitamente o e-book, eu recomendo comprar a edição para você ter ali todos os recursos do Kindle, no aplicativo do Kindle no seu computador, como você preferir. Mas é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.